Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um momento de reflexão. Vamos fazer o nosso devocional, realmente aproveitar esse tempo que nós estamos tendo livre. Talvez você esteja já trabalhando, mas assim que você tiver um tempinho, pare por um minuto e reflita sobre essa mensagem de hoje. Nós vamos falar hoje sobre o nosso comportamento diante daquilo que realmente tem valor, queridos. É algo que nós precisamos sempre parar e refletir. Queria ler um texto para vocês que está lá no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 24 e 25, que diz assim: O cerco durou tanto tempo e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Esse é um texto, nós vamos ler mais alguns versículos, é um texto lá do Antigo Testamento, mas que fala de um momento específico em que o povo de Deus passou por uma circunstância terrível. Foi cercado pelo inimigo, eles simplesmente entraram em reclusão, fecharam os portões da cidade, se fecharam dentro dessa cidade, e esse cerco durou muito tempo a ponto de não haver mais comida, de não haver mais bebida, e as pessoas estavam ali até mesmo consumindo carne humana. Você vai ver na sequência desse texto. E o que eu queria refletir hoje, queridos, era que o que houve naquele momento pode haver nesse momento que nós estamos vivendo. E esse momento diz que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba chegou a valer 5 peças de prata. Nesse momento que Israel viveu esse episódio, algumas coisas realmente se tornaram valorosas, algumas coisas simplesmente perderam o valor. Nesse momento, o que eu posso perceber é que o nome de Deus está circulando aí de boca em boca, talvez pessoas que nunca falaram de Deus, que nunca estiveram abertas para ouvir uma mensagem, estão falando e ouvindo a respeito de Deus a fim de se fortalecerem, de renovar a sua esperança. Muitas pessoas têm preocupado-se com a sua família, com seus filhos, com suas esposas, irmãos, familiares, Talvez algumas dessas pessoas nunca se importaram com eles, mas agora tiveram esse sentimento de valor pela família aflorado. Outra coisa, queridos, nós estamos vivendo aí em meio a notícias difíceis, Muitas pessoas estão preocupadas com a área financeira, e diante dessa realidade, muitas pessoas estão dando mais valor para o seu trabalho, estão se preocupando em ficar sem trabalhar. Isso, de certa forma, é muito bom. Nós estamos dando valor para algumas coisas que talvez, se estivesse tudo bem, nós não estaríamos preocupados com isso. A solidariedade das pessoas está sendo demonstrada, muitas pessoas tentando encorajar umas às outras, na medida do possível fazendo algo pelas outras. Isso é muito bom. Queria que você acompanhasse ainda uma segunda parte desse texto, 2 Reis 6:26. Diz assim: Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade. O rei respondeu: Se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema? E ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio às notícias difíceis, vai permanecer o egoísmo, vai permanecer havendo pessoas que se aproveitam das circunstâncias, que realmente continuam a não dar valor para aquilo que realmente tem valor, mas que esse não seja o nosso caso. Ainda em 2 Reis 7:1 diz assim: Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Logo, esse tempo vai passar. Em nome de Jesus, esse momento vai se abreviar. Nós vamos poder logo voltar à nossa vida normal.
vamos poder desfrutar da comunhão das pessoas, se reunir, vamos ter fartura, vamos ter realmente com o que nos alegrar. Mas a pergunta que fica é como que vai ser quando isso acontecer, quando esse tempo de reclusão, de escassez, de preocupação passar? Será que nós vamos voltar a ser os velhos homens, velhas mulheres que éramos anteriormente, que não se preocupavam e não davam valor para as coisas importantes? Ou será que nós vamos aprender a lição? Veja lá em 2 Reis 7:17. Ora, o rei havia posto oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Né? Se você puder ler esse capítulo inteiro, você vai entender melhor essa história. Enquanto o profeta estava dizendo que logo essa situação passaria, né? Que logo no dia seguinte as coisas voltariam ao normal, esse homem, né, que morreu pisoteado, ele simplesmente se manteve incrédulo. E apesar, né, de parecer aqui, né, e que Deus estava ali, né, confrontando a incredulidade desse homem, a realidade é que as pessoas, em busca de satisfazer as suas necessidades, elas pisotearam esse homem, passaram por cima dele, né? Então, queridos, o que não pode acontecer é que quando voltar tudo ao normal, a gente passe por cima das pessoas como muitas vezes passamos enquanto estava tudo bem, né? Que nós possamos tirar uma lição preciosa desse tempo difícil e que nós possamos nos tornar pessoas melhores, dando valor para aquilo que realmente tem valor, né? E deixando, né, muitas coisas aí de lado para priorizar aquilo que Deus tem nos mostrado de valor que vem dele e não apenas o valor que esse mundo nos ensina. Deus abençoe, tenha uma ótima reflexão, fique com Deus.